sua história. Como é que você chegou até o Ponopono, Vida Me Surpreenda, o Japamala? Como é que foi pra você? Da onde Foi você é? buscando, Como é que... foi buscando solução para minha vida, Em qual porque eu momento achava que você tava? interessante, porque eu achava interessante assim. Por que tem tanta diferença? Porque se Deus é tão bacana, se Deus é tão incrível, se Deus é puro amor, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que algumas pessoas têm tanto, outras não têm nada? Por que a vida é tão difícil para mim, mas para o meu colega de trabalho as coisas fluem com uma facilidade? O que tem diferente? Aí o meu pai tinha muitas crenças limitadoras, porque a gente é uma soma do que a gente viveu e aprendeu. Sim. Muitas coisas do que a gente acredita, a gente não viveu, mas a gente ouviu, principalmente das pessoas que conviveram com a gente. Uhum. E eu aprendi muita coisa que não era legal com os meus pais, porque eles não têm culpa. Mas eles também aprenderam com os pais deles. Eles só E os pais repassaram. deles com os pais. Então, sabe aquela de ir passando a bola? De passar a receita do bolo? Sim. E aí você faz a receita, mas você nem sabe de onde que veio, mas você faz a receita certinha, sem questionar. Será que é assim mesmo? E a gente vai. E aí a vida vai acontecendo porque você cria um padrão de comportamento, um jeito de pensar, um jeito de ser, um jeito de agir que cria pobreza ou que cria riqueza. O meu jeito, aquilo que eu aprendi, estava criando pobreza e muita dificuldade. Uhum. Eu aprendi que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Que a vida é luta, que é bonito lutar. Que Deus ajuda quem madruga, só quem madruga. Se você acordar tarde, esquece. Deleta o seu dia, que você não vai, aquele dia não vai acontecer. Você não vai ter um resultado legal. Então, sacrifício. E eu ouvi muitas histórias de sacrifício dos meus avós, porque minha mãe é espanhola. Ela chegou no Brasil aos 9 anos, eles viajaram 16 dias, fugindo de uma guerra, de uma possível guerra que aconteceria na Espanha. Que na época tinha o general Franco, meu avô tinha servido na Segunda Guerra Mundial, passaram fome, assim, risco de morrer, muito medo, sobreviveram assim, porque por muita fé e porque minha avó era muito batalhadora, ela saía, ia até o pueblo para pegar comida, para trazer para dentro de casa. Então, era tanto medo que eles viveram, que eles assim, quando teve a possibilidade de ter uma outra guerra, eles vieram embora. E aí a minha avó tinha uma dor muito grande, porque um dos irmãos da minha mãe, um dos filhos dela, quando eles estavam vindo, ele estava na fase de servir o exército. E eles tinham feito um cambalacho para que ele pudesse vir. Só que foi descoberto, ele acabou ficando retido. E nunca mais a minha avó encontrou esse filho dela. Encontrou depois de muitos anos. Então, a minha avó ela tinha um sentimento de mágoa, de dor. Todos os natais, todos os encontros de família, ela não se permitia ser feliz, não se permitia, porque ela pensava no filho que estava sozinho. Então, eu não vou me divertir, eu não quero ser feliz, nós estamos aqui reunidos. E onde ele está? O que aconteceu com ele? Sim. Então, todos os dias eu ouvia o meu avô e minha avó sentar na mesa para comer com a gente, contando histórias de sofrimento, da guerra. E eles não sabiam que quanto mais eles falavam de tudo que não era legal, de todo sofrimento, eles estavam criando mais sofrimento. Porque tudo é energia. Eu também não sabia naquela época. A gente é energia. A gente vibra, né? Se você pegar um equipamento que consiga ver mesmo, né, as menores partículas, você vê que nada é sólido como parece, tudo é energia, a gente está vibrando o tempo todo. Nós somos um aglomerado de átomos que estão em constante mutação. Então, é fácil você se curar. Porque se os átomos que compõem você, que criam essas células, seus órgãos, estão em constante mudança, se você muda o seu padrão de pensamento, se você muda as crenças de sofrimento, de doença, de que a vida é luta, de que tudo é difícil, você muda financeiramente, você muda os seus relacionamentos, você muda a sua saúde, você muda tudo. Você muda a sua realidade. E o bacana é que só depende de você. Os meus avós, eu vi eles sofrendo muito, a vida foi uma luta porque eles acreditavam e eles viviam falando disso. Então, chegou uma época da minha vida que eu tive tantos perrengues, eu casei e não deu certo. Casei com um príncipe e o príncipe virou sapo. Não, na verdade, ele era daquele jeito, eu não enxergava, porque a gente só enxerga aquilo que os nossos programas permitem que a gente veja, né? A expectativa que você criou. Isso, eu queria. Mas depois, o pior de tudo é que cada pessoa, não é criticando ele, não, que eu sou profundamente grata a ele hoje. Já amaldiçoei muito, mas hoje eu agradeço infinitamente, porque graças a ele eu mudei tanto, eu busquei tantas soluções para minha vida e mudei minha vida. Mas assim, quando eu me separei dele,
O meu relacionamento com ele foi tão desafiador que eu fiquei vibrando num desejo de vingança. Eu desejava tudo de mal para ele. Que ele não ganhasse dinheiro, que ele pagasse tudo que ele tinha feito para mim. Então, esse desejo que eu tinha para ele estava voltando, estava acontecendo comigo. Então, eu era um imã de acontecimentos, de tragédia. Eu vivia ralando o carro. Eu desejava que ele não tivesse dinheiro. Quem não tinha era eu. Eu vivia perdendo dinheiro. Nenhum negócio dava certo para mim. A vida não fluía para mim. E até que culminou num dia que eu sofri um acidente de carro. A minha irmã me pediu um favor. Eu saí para fazer esse favor para ela. Bateram no meu carro, não tinha seguro. O carro praticamente deu perda total, mas eu não me machuquei. E naquele momento aconteceu uma coisa interessante. Eu saí do carro e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso daqui é resultado? Eu estou criando isso aqui. Porque uma pessoa que eu tinha conhecido tempos atrás tinha dito para mim que eu tinha atraído aquele relacionamento, que eu tinha criado aquilo e que eu tinha que ter gratidão por tudo que eu tinha vivido, porque tudo que a gente vive ensina algo. O que eu posso aprender com cada situação, por mais difícil que ela seja, por mais desafiadora. E aí, naquele dia do acidente, o rapaz que bateu no meu carro não tinha seguro e o carro dele era velhinho, velhinho. Nossa, ele não tinha nem um tostão e o carro dele não amassou quase nada, olha só. Foi o Apesar, o meu que detonou, ou seja, a lição era para mim. E eu comecei a agradecer, eu falei, tem algo para eu aprender aqui, a partir de hoje eu não vou mais reclamar. E eu comecei a agradecer por tudo e eu falei, existe algo que eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais que a minha vida seja assim, eu não quero viver com o sentimento de amaldiçoar as pessoas, desejar um mal para o outro, eu só quero ser feliz. E eu comecei a estudar, comecei a entrar numa busca de estudo para eu encontrar a solução para a minha vida, para os desafios que eu estava enfrentando, para a dor que eu estava vivendo, para a dificuldade financeira que eu enfrentava. Porque tudo era muito difícil para mim, eu não conseguia ganhar dinheiro, nada, eu dava um passo para frente, sabe quando você está patinando? Na época, eu tinha uma malharia e eu trabalhava numa malharia com a minha mãe. E a gente fazia costura, eu era sacoleira. Eu pegava sacolas e saía para vender de porta em porta. Eu tinha umas amizades que eu tinha trabalhado num jornal famoso lá, que é o Diário do Grande ABC. Eu tinha sido, numa época, secretária do diretor de redação. Então, eu tinha muitos amigos, eu pegava sacolas e ia vender lá no jornal. Aí, depois, as coisas mudaram. E aí surgiu uma oportunidade, quando eu era secretária no jornal Diário do Grande ABC, tinha um corretor de imóveis que fazia muito negócio com o diretor de redação. E ele me convidou para ser corretora de imóveis. Eu falei, não, nunca vou trocar o certo pelo duvidoso, porque aqui eu tenho um salário. Corretor não tem garantia de nada. Se vender, ganha. Se não vender, não ganha nada. Sim. Mas, quando quando a malharia acabou não dando certo também, e a gente acabou fechando... Aí eu lembrei, aí eu fui fazer uns bicos em feira de utilidade, naquela UD que tinha UD, né? Feira de utilidade doméstica. Sim. E aí eu lembrei dele. Um dia eu fui dormir, eu estava buscando, eu falei, eu quero trabalhar em algo que seja assim, que seja legal, que não tire, que não me aprisione, porque eu sou uma pessoa que eu adoro a liberdade, né? Eu gosto de ficar na natureza, eu não gosto de ficar presa no escritório trabalhando, eu me sinto muito amarrada. E aí eu falei, poxa, eu poderia trabalhar com vendas. Lembrei dele, procurei o telefone dele na lista, não achei. Mas eu sabia onde era a imobiliária. Aí, no dia seguinte, que eu estava livre, eu fui até a imobiliária dele, conversei com ele, ele falou, pode começar amanhã. Eu falei, olha, amanhã eu não posso, porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma feira, estou trabalhando na UD. E eu encerro o final da semana e eu começo na segunda. E assim eu comecei a trabalhar como corretora. E o interessante de tudo é que, não sabendo vender, não tendo experiência nenhuma de mercado, não sabia nem o preço de mercado, não sabia avaliar imóveis, nada. Mas no primeiro mês que eu trabalhei, eu fiz uma venda. Você acredita? Aí todo mundo falava, nossa, é sorte de principiante. Mas hoje eu vejo que não era sorte do principiante. É porque eu tinha tanta vontade. Eu fui com vontade, eu fui com fé, eu fui acreditando. Eu fui naquela felicidade, na alegria, e eu acabei atraindo. Eu também não entendia isso. Mas isso aconteceu comigo. Você não tinha pesquisado sobre lei da atração? Não tinha, não conhecia nada disso. O segredo dessas coisas? Não tinha conhecimento de nada disso. Mas hoje, olhando para tudo que eu vivi, eu falo, era a minha vibração. Porque aquela coisa da fé, é o sentimento. Eu fui acreditando. Eu não acreditei que não daria certo. Eu fui acreditando que daria certo. Sim. E naquela época, os pagamentos eram em dólar. Nossa, na hora que eu peguei aqueles dólares, eu falei, meu Deus do céu. Era tão mágico, tão maravilhoso. E aí, aí eu andava sempre com um corretor, que era o Luciano, que ele estava me ensinando. Todos os imóveis que eu entrava com ele, os clientes falavam, os proprietários, essa é a compradora? Eu falava assim, não, eu sou corretora, eu sou aprendiz e corretora. E aí eu fui me dando tão bem, fui amando trabalhar nessa área, fui
tendo sucesso. Só que o que aconteceu comigo? Eu fui tendo aí eu comecei a estudar, fazer cursos de prosperidade, cursos de lei da atração, comecei a estudar tudo relacionado à energia, à vibração. Aí conheci o segredo também, que estava começando a ser divulgado, mas eu não conhecia o Ho'oponopono ainda. Não tinha chegado até mim. Eu conheci o Ho'oponopono, que chegou para mim um e-mail falando do Dr. Hugh Levine, que era o psiquiatra havaiano que tinha feito a cura naquela ala do hospital psiquiátrico, por volta de 2007. Foi isso nessa daí época. Deve ser comecinho dos anos 2000. Isso. E aí eu tava indo bem como corretora, mas eu tinha muitos altos e baixos. Por exemplo, eu atendia, todos os clientes gostavam de mim, sentiam confiança em mim. Mas eu realizava 2 vendas no máximo no mês. Quando vinha a terceira, a quarta venda, eu sabotava. Falava, nossa, tá vindo muito fácil, tá vindo muito fácil. O que vem fácil, vai fácil. Porque você tinha isso na sua criação. Isso daí era forte em mim, muito forte. Eu criava, eu me auto-sabotava, mas eu não tinha a consciência disso. Então, tudo que era muito fácil para mim, eu falava, isso aí vai dar errado. Eu acreditava que ia dar errado e assim era. Porque tudo acontece através da gente, né? Se eu acredito que é fácil, assim é para mim. Se eu acredito que é difícil, assim é. É fácil para você. Você acha que é fácil? Você vai lá, você tira de letra. Eu acho que é difícil, vai ser para mim, porque eu estou criando. E eu criava dificuldade. Então, eu fazia 2 vendas, chegava a terceira, a quarta, a quinta, todas vendas feitas. Acontecia alguma coisa, eu tinha certeza dentro de mim, eu falava, vai dar errado, vai acontecer alguma coisa, e dava mesmo. E ficou assim por um bom tempo. E aí eu tinha desejos, eu falava, puxa vida, eu tinha colegas que eram muito prósperos, e eu falava, por quê? Se ele pode, eu também posso. Até uma época, até um momento da minha vida, durante muitos anos, eu acreditei que quem nasceu pobre não tinha como ser rico. Que para você ser rico, você tinha que nascer numa família rica ou ganhar na loteria, só. Essas 2 possibilidades. Ou casar com alguém rico. Aí eu falei, acho que eu vou casar com alguém rico. E aí eu queria atrair alguém rico, né? Um homem rico para namorar. E eu atraí alguns ricos. Eu atraí. Só que eu falei, meu Deus do céu. Aí você vai se relacionando. Eu falei, mas eu não quero, o dinheiro não é tudo. Eu comecei a pensar, não, o dinheiro não é tudo. Não me preenche. Não me preenche, eu não quero isso para mim. Mas aí veio uma outra, aí como eu estava naquela coisa de busca, né? Porque quando você busca, é aquele ditado, quando você bate, a porta abre. Tudo é energia e a fonte criadora da qual nós somos extensão, nós somos pura energia. Essa fonte criadora que tem gente que tem preconceito de falar Deus, porque Deus conecta a religião, né? Eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, a fonte criadora, que a física quântica chama de vácuo quântico, que é essa energia que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, criador de tudo, está em todos os lugares. Nesse espaço que você pensa que é vazio, que você não consegue ver, não existe vazio. Essa energia é puro amor, ela está em todos os lugares e a gente é a extensão dela. E a gente tem todo o potencial dela em nós para criar qualquer coisa. E a gente está criando o tempo todo. Só que como o foco da gente, como a gente tem muita crença limitante de incapacidade, de limitação, de que, por exemplo, para eu ser rica, eu tenho que ganhar na loteria, eu teria que ter nascido rica, que não foi o caso, então já tinha uma primeira chance perdida, casar com alguém rico. Os ricos que eu conheci, falei, não, é um preço muito alto, não quero isso para mim. Mas aí acendeu uma luz. Se ele pode, eu também posso. Eu também posso. Porque os ricos que eu conheci, eles não tinham nascido ricos. Eles tinham construído a riqueza. Sim. Todos os ricos que eu conheci tinham vindo de famílias pobres e construíram através do trabalho, do potencial que eles tinham. E aí eu falei, puxa, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? E aí tinha aquela questão, porque o homem consegue, a mulher não, né? A mulher tem que ter um homem. Que nem quando eu comprei essa casa agora, onde eu estou morando, a casa foi um grande desafio para mim, porque eu percebi quantas crenças limitantes eu tinha. E os corretores mandavam mensagem para mim, mandavam WhatsApp com casas assim de 9 milhões. E aí teve um que mandou e falou assim, olha, pede para o seu marido comprar para você. Eu falei, meu Deus, mas que marido? Mas quer dizer que se eu não tiver um marido rico, eu não vou ter a casa? Pede para o seu marido comprar para você. Aí me veio um insight assim, eu falei, não, meu marido é o universo. Eu sou o universo, eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando eu vi aquele valor, eu também achei que era muito para mim. Eu percebi o quanto eu tinha e foi um desafio muito grande para eu conseguir realizar esse sonho. Foi um outro desafio.
Mas, assim, voltando no que eu estava falando, do desafio de realizar os negócios, né? Aí eu percebi e eu comecei a buscar um caminho para eu também poder ser rica. Porque se aquelas pessoas conseguiam, o que eu tinha de diferente? Aí meu pai falava, não, a gente não vai conseguir porque com certeza na outra vida é karma, tá? Porque meu pai tinha uma visão assim de karma também. Então a gente devia ter, eu acho que eu furei muito olho de passarinho na outra vida, meu pai falou. Porque nessa vida tudo deu errado para mim. A gente furou muito olho de passarinho, não vai tudo. Não, estamos pagando, a gente vai pagar nessa vida, não tem jeito. E aí quando você acredita que você veio aqui para pagar, você só paga. Acabou, aí você vai pagar mesmo. Mas não porque tem que ser assim, é porque você acredita. E você cria aquilo que você acredita. E atrai. Aquilo que você acredita, você manifesta. Você é um imã daquilo que você sente. Né? Então, meu pai, ele falava muito isso. Eu fiquei muitos anos da minha vida trabalhando. Quando eu era corretora, eu trabalhava de segunda a segunda, não sabia quando era segunda, quando era domingo, feriado, trabalhava todos os dias, não tinha folga. Eu não viajava nem para a praia grande, que é pertinho, eu não conseguia ir, que eu amo praia, não conseguia ir para lugar nenhum. E aí eu ia lá, nem site de viagens eu olhava, porque o meu pai falava, filha, não olha, não vai procurar, porque você vai passar raiva, porque você não pode pagar. Você não pode viajar. Você não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui no Carrefour, comprei uma cadeira de praia, botei no quintal, falei, vou tomar sol aqui. Aqui é a minha praia. Eu comecei a encontrar formas de criar lazer na minha vida. Sim. Mas se eu não sabia, a praia, eu trago a praia até mim. Eu criei a praia no quintal, era um corredor da casa da minha mãe. Pois eu montei lá, eu botei uma cadeira de praia confortável, gostosa. E eu fechava os olhos e me sentia na praia mesmo. Aí depois, olha só como as portas vão se abrindo. Por quê? Porque as pessoas falam, mas eu não tenho como sonhar, porque eu não tenho. Mas você não pode esperar, você não pode ser São Tomé, que só acredita quando vê. Porque a vida não acontece dessa forma. Primeiro você tem que acreditar para fazer acontecer. Você acredita, você sente, que nem eu, botei a cadeirinha do Carrefour e senti que eu estava na praia. E as oportunidades começaram a surgir. A primeira oportunidade foi que eu fui, era um feriado prolongado, e estava um solzão, e todo mundo viajando, e aí eu ficava naquela de ficar sentindo inveja de quem estava viajando, né? Todo mundo pode, menos eu, que é um outro sabotador, ficar sentindo inveja, porque aquilo que você sente, que não é gostoso, está sendo um imã de mais sentimentos e mais acontecimentos para confirmar o que você está sentindo. Então, eu ficava sentindo inveja, vinha mais situações para eu não conseguir realizar meu sonho, para invejar mais ainda os outros. Para aquilo não vir para mim. Aí eu falei, não vou ficar conectada com nada disso. Fui arrumar o cabelo. Falei, vou cuidar de mim, vou arrumar o cabelo. Cheguei na cabeleireira e encontrei uma professora do ensino público. E ela falou, olha, eu vou no Sesc, eu vou de graça. Sabia que você pode tomar sol de graça no Sesc? Eu falei, não, existe Sesc em Santo André? Ela falou, existe. Se você quiser, vamos lá. Ela estava morenaça, uma cor linda, maravilhosa. E eu branca neve. Eu falei, quero. Eu fiquei olhando aquela cor dela. Eu falei, nossa, já me senti numa praia. Assim. Eu fui com ela, ela me levou. Ela passou na minha casa, me pegou. Sesc tem piscina, né? Piscina, um clube fantástico. Aí a gente colocou a toalha, deitamos lá no gramado, assim. Gente, que delícia. E eu comecei era de graça, não precisava ser sócia. Nem carteirinha do Sesc eu tinha. A gente podia entrar e sair. Então, eu comecei a frequentar e comecei a me sentir no resort. Aí, eu deitava lá no Sesc e me sentia no resort. Que eu nem sabia como que era o resort. Nunca tinha conhecido um resort na minha vida. Aí, você visualizava. Fechava os olhos e me sentia a brisa do mar, o cheiro do mar, o vento, sentia os coqueiros, assim. Eu estava no resort, era no Sesc, mas na minha mente era um resort. E as coisas começaram a acontecer, as oportunidades. Aí a minha irmã morava no Rio de Janeiro e aí ela começou a me convidar para ir para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a ir muito para o Rio de Janeiro. Assim, todo final de semana eu fazia, né? Eu ia de ônibus, pegava o ônibus na rodoviária, viajava a madrugada inteira, chegava lá de manhã, que era baratinho, acho que era 100 e poucos reais a passagem. Ficava hospedada na casa da minha irmã e passeava em Botafogo, ia para Copacabana. Aí eu comecei a fazer aquilo que eu sonhava, gastando pouquinho. E, por incrível que pareça, as portas foram se abrindo para mim. Aí chegou um dia, mas assim, financeiramente, eu não estava bem financeiramente, não. Era uma gangorra. Eu vendia aqui e perdia. Não tinha estabilidade. Certo. Eu queria ter uma condição assim que me permitisse, que o meu grande sonho era poder dar uma vida legal para os meus pais. Isso é uma coisa que é importante falar. Que quando você tem um desejo, quando o seu propósito envolve outras pessoas, fica mais fácil você conseguir.
a conseguir a sua riqueza, conseguir chegar onde você quer, quando você quer ajudar outras pessoas. Porque Por que é isso? uma coisa... Porque nós somos todos um. Sim. Você já ouviu isso, que somos um? Porque a fonte criadora, que criou tudo e conecta tudo, é uma coisa só. Ela se subdividiu e está tudo conectado, um grande entrelaçamento quântico. Nós estamos todos conectados, como se fosse uma grande rede de internet energética. Só vira um pouquinho assim pra você. Desculpa, isso é. Então, é uma grande rede. O provedor é a fonte criadora. A gente está tudo conectado lá, né? Então, quando eu faço algo para você, é algo tão verdadeiro que a gente é amor, que quando eu faço algo de bom para você, a felicidade que eu sinto é maior do que se eu recebesse presente de você. Com certeza. É algo assim incrível. E aí eu tinha muita gratidão e vontade de retribuir, porque a minha mãe teve uma vida muito sofrida. A minha mãe teve 5 filhas. Ela trabalhou desde criança na feira. Ela sempre contava que ela ia de transporte, meu avô levava, ele foi feirante, vendia doces na feira. Ela ia em cima do burrinho, porque era o meio de transporte deles, para levar as coisas, mercadoria. Então, ela teve uma vida, assim, de muito sofrimento. E eu queria tirar ela, queria dar uma oportunidade de ela conhecer novos lugares, lugares bonitos, mostrar o mundo, porque o mundo tem tanto lugar lindo. Eu falei, eu quero conhecer, mas, principalmente, eu quero chegar lá porque eu quero levar minha mãe, eu quero levar meu pai. Meu pai eu não consegui, porque ele partiu já vai fazer 8 anos. Mas ele nem... Não, ele sabe que eu tenho canal no YouTube, porque tudo canal no YouTube eu criei depois também, ele já tinha partido, porque eu nem sonhava que um dia eu ia ter um canal, eu achava que essas coisas não eram para mim, nem assistia vídeos, nada. E aí eu fui buscando, né? E aí, onde que eu estava falando? Que eu me perdi um pouco? Das viagens para o Rio de Janeiro, que tudo que a gente faz com o Você objetivo começou a de viver ajudar as pessoas. Isso. Aí eu e que você comecei, queria ajudar sua mãe. aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, né? Coisa que antes era uma coisa impossível para mim. Eu não tinha brecha para nada. Eu trabalhava de segunda a segunda. Aí as oportunidades de folga no trabalho começaram a surgir. Olha só como a gente cria as coisas. Porque antes eu era obrigada a trabalhar de segunda a segunda. Era um trabalho escravo. Eu não tinha liberdade para nada. Mas a liberdade começou a surgir. Olha só, eu comecei a criar oportunidade. E eu não me prejudiquei. Os clientes, parece que uma coisa incrível. Os clientes me aguardavam, eles faziam questão de me aguardar. Tinha feriado prolongado, eu chegava do feriado prolongado, era carnaval, estava lá no Rio de Janeiro. Eu chegava na quarta-feira de cinzas, era botar os pés na imobiliária, ligava o cliente comprador, já tinha visto um imóvel, tinha sido indicado por alguém, eu ia lá, mostrava e a venda acontecia. Por você. E queria ser atendido por mim. Eu recebia muita indicação, porque os clientes que compravam comigo, eles gostavam do atendimento e eles sempre voltavam a comprar, indicavam amigos, indicavam parentes. Você gostava desse trabalho? Amava, amava. Eu sempre falei que eu não era vendedora, eu era uma realizadora de sonhos. Eu ajudava as pessoas a realizarem um sonho, que era um sonho que eu tinha. E eu também não tinha casa própria. Era um sonho que eu também tinha. E que eu também realizei, que foi quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que para mim era uma coisa impossível. Mas eu também consegui realizar. Sabe o que você não terminou de falar? Sobre a história do carro. Que você chegou com o carro zero na garagem e estava o seu pai. Cheguei com o carro zero. Me lembra de contar essa história da moça da mama, tá? Conta, aí eu cheguei, meu pai... A hora que eu cheguei com o carro 0 km na garagem do meu pai estava disponível para o mercado de trabalho, ele chegou e falou, filhinha, para uns ganhar, outros tem que perder. Foi assim que ele recebeu o meu carro 0 km. Para uns ganhar, outros têm que perder. Ou seja, eu tive que perder para você sobressair. Ele acreditava nisso. E assim, uma das coisas assim que eu queria muito ter tido a oportunidade, com o conhecimento que eu tenho hoje, de ajudar meu pai, porque meu pai era um cara fantástico, ele era um gênio. Meu pai era uma biblioteca ambulante. Meu pai, ele tinha uma comunicação, uma habilidade de comunicação. Se ele se candidatasse a presidente da República, ele ganhava, porque ele tinha um talento, tudo que ele ia... Na casa que a minha mãe mora hoje, era um terreno baldio na frente. Meu pai conseguiu... O pessoal ficou anos, acho que mais de 20 anos, tentando que fizesse uma praça arborizada, bonita, uma praça de lazer para a comunidade lá da região. Meu pai foi e ele conseguiu. Ele conseguiu. A Praça Mário Lago. Então, o prefeito foi na casa da minha mãe inaugurar a praça. Nossa. Lá na garagem da minha mãe. Meu pai conseguia tudo. Desde quando eu era criança, ele fazia parte da Sociedade Amigos de Bairro,
Ele arrecadava nas empresas brinquedos, carrinho, boneca da garagem. Ele abria a garagem da nossa casa todo ano, no Dia das Crianças e Natal. A gente abria a garagem, aí vinha a comunidade da favela, fazia fila e ganhava todas as crianças. Menino ganhava carrinho, ganhava boneca, as crianças. Eu vivi isso. Meu pai sempre foi um cara generoso, mas ele era extremamente negativo. Ele não tinha, ele era uma biblioteca, ele tinha muito conhecimento, tudo que eu precisava saber de história, tudo. Ele lia muito jornal, mas ele lia tudo do jornal e ele ia lá ler a página policial. Aí ele tinha uma mania de ir lá também no obituário para encontrar algum amigo que tinha morrido. Ou seja, a conexão dele sempre estava com algo que não era legal. A energia totalmente ligada a isso, né? A coisas que não eram legais. E ele criou muita coisa que não foi legal, inclusive doença para ele, que foi o que acabou levando ele, Se né, ele para outra soubesse o dimensão. poder que ele tinha, né? Se ele usasse a inteligência dele para criar, porque o poder que ele tinha, ele criou muita coisa que não foi legal para ele, muita coisa. E para a gente também, porque a gente viveu assim dificuldade financeira da gente chegar no fundo do poço, de precisar que as pessoas fizessem cesta básica e viesse doar para a gente, porque chegou um momento da nossa vida que a gente ficou assim, todo mundo disponível para o mercado de trabalho, todo mundo, não entrava um tostão na minha casa. E o meu pai era zebra ambulante, que ele ainda tinha um carro que ele tinha acabado de comprar, que era um consórcio que ele tinha sido premiado no consórcio, contemplado. Aí ele foi no enterro de um amigo, um vizinho que morreu, na vinda, deu perda total. Bateram no carro dele, deu perda total, não tinha seguro, até isso ele perdeu. Então a gente vivia, sabe aquela monte de perda na vida? E a gente achava, aí a gente chamou um padre para benzer, porque meus pais eram muito católicos. Eles eram muito religiosos, eles davam palestra no Encontro de Casais com Cristo. Então, os padres iam muito lá em casa também. E a gente chamava os padres para benzer a nossa casa, porque a gente acreditava que tinham feito macumba para a gente. Um mau agouro. Assim. A gente não tinha o conhecimento de que a macumba era a gente que estava fazendo, com a nossa reclamação. Com o jeito de olhar tudo que estava dando errado. Estavam praguejando a própria vida. A gente olhava tudo. Aí a minha avó morreu. Foi a primeira perda que teve na minha família. Aí a gente só olhava para aquela perda. E aí, quanto mais você se sente um perdedor, quanto mais você se sente injustiçado pela vida, mais você se torna um imã de injustiça. Mais você se torna um perdedor, mais você atrai perdas. Porque você atrai aquilo que você está sentindo. O sentimento tem um poder fantástico, tem um poder de magnetizar coisas na sua vida. Então, não adianta, como eu estava contando, né? Quando eu me separei, eu desejava tudo de ruim acontecesse para o meu ex-marido, acontecia para mim. Por quê? Porque quem estava sentindo o ódio? Quem estava sentindo a raiva era eu. Eu estava tomando veneno, esperando ele morrer. Quem estava morrendo era eu. Quem estava atraindo as coisas negativas era eu. Então, a gente não tinha esse conhecimento de que a gente cria a realidade. E a gente, é aquela coisa, é mais fácil achar que o outro pôs macumba? É mais fácil achar que o outro está com inveja? Não, ele está com inveja de mim. Eu não posso contar nada, zíper na boca, porque ele é tão invejoso que ele não pode saber nada, não vai saber de nada que eu estou fazendo, porque se ele souber, vai dar tudo errado. É mais fácil eu acreditar. Só que se eu acredito e eu dou o poder para o outro, é mais fácil, mas não muda a minha vida. Eu só mudo a minha vida a partir do momento que eu tenho consciência de que eu estou criando, de que se algo não está legal na minha vida, eu criei. É difícil? Pô, mas Beth, você não tem noção. Vem aqui ver a minha situação, Beth. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um leite para o meu filho, nem um pão para o meu filho. Eu criei isso? Não, mas você não quis criar. É inconsciente. 95% do que tem na sua mente inconsciente está criando coisas. Você está agindo no piloto automático, você nem sabe o que você está fazendo. Você está fazendo coisas que estão te levando para o precipício sem perceber. A gente estava assim. Mas era macumba que tinham feito, entendeu? Na nossa visão. E não adiantava nenhum padre benzer a nossa casa, porque a gente continuava atraindo desgraça. Entende? E a gente só começou a mudar mesmo a vida da gente quando uma amiga da minha mãe, que era vizinha, que na época frequentava uma religião, tinha se curado do câncer, e ela levou a minha mãe. E nessa religião, eu aprendi sobre gratidão. Essa pessoa me ensinou sobre gratidão. E ela ensinou porque conversando comigo, ela falou para mim, Beth,
você tem que parar de olhar para tudo que não está dando certo, porque quanto mais você olha para tudo que não está dando certo, mais disso você cria. Agradece pela sua vida. E eu estava tão cega, tão cega, tão cega, que eu falei para ela, mas eu não tenho nada para agradecer. Nossa. Nada para agradecer. É difícil imaginar essa frase saindo da sua boca. É. Mas eu já falei. Pois é. Eu não tenho tão nada louco. para agradecer. Porque naquela época, o meu pai tinha feito uma dívida gigantesca e pagava com a agiota. Não dava para pagar. Todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Sua avó tinha falecido. Minha avó falecido. O meu avô estava com enfisema pulmonar. Meu avô fumava. Nossa, ele não parava de fumar, estava com enfisema pulmonar. Meu avô veio morar com a gente. A casa, assim, você entrava na cozinha da minha casa, você não conseguia abrir a cortina de fumaça, assim, que ele fumava o dia inteiro, para você PT no poder carro. enxergar meu avô. E não tinha como. Nossa. Não tinha como não. Ele tinha que deixar ele fumar, ele emendava um cigarro no outro. Então, ele tava se suicidando pouco a pouco. Era muita coisa ruim acontecendo com a gente. E aí eu falei, eu não tenho nada para agradecer. Nada. O meu pai é ameaçado de morte pelo agiota. O agiota vai matar meu pai. Porque meu pai não tem como pagar. Nem que a gente volte a trabalhar tudo. Trabalhar 1 ano, a dívida é muito grande. A minha avó morreu. A minha mãe estava com depressão de cama. O meu avô tem enfisema pulmonar. O meu pai não tem dinheiro. Eu tenho que agradecer o quê? E a minha família está em pé de guerra ainda. A gente só não se matava. A única coisa boa é que a gente estava junto. Sim. Porque era muita briga, todo dia, pé de guerra mesmo. E aí ela falou, aí ela me fez acordar. Ela falou, Beth, é por isso que vocês estão passando por tudo isso. Vocês são ingratos, você é ingrata. Olha a sua vida. Você tem um teto para morar. Você não está morando debaixo da ponte, você tem um teto, você tem uma cama para dormir. Quando você deita, agradece o travesseiro, agradece o cobertor. Agradece que você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você está viva. Você já agradeceu porque você está viva? Eu falei assim, olha só, eu cheguei a pensar, não, eu preferia estar morta. Aliás, eu peço para Deus me levar, porque eu não vejo a hora de dar área desse planeta, porque eu não quero mais viver essa vida, eu não quero. Essa vida está muito pesada para mim, porque estava pesada. Mas aquilo, as palavras dela ficaram... Porque foi um choque ouvir isso. Porque eu queria ouvir essa coitadinha mesmo. Eu tenho dó de você mesmo. Porque não adianta passar a mão na cabeça de quem está sofrendo, assim. Você tem que mostrar para a pessoa como essa pessoa fez. Mostrar o caminho. Sim. E esse agradecer as coisas simples é um exercício que até para começar é muito difícil. Para a pessoa que não tem o hábito da gratidão, ela começar Muito a enxergar... difícil. Mas é muito difícil. Eu mesma, Cris, não enxergava. Eu fazia da boca para fora. Eu comecei a fazer porque eu falei, puxa, se não é por acaso que ela falou isso para mim, eu vou pelo menos experimentar. Porque pelo menos eu sempre fui essa pessoa, eu sempre fui buscadora. Eu falei, tá, eu vou experimentar. Você Então eu permitiu... acordava, aí eu agradecia que o sol tá lá, agradeço o sol. Mas era tudo da boca para fora. Agradeço porque a cama, agradeço o travesseiro, agradeço ter uma coberta. Aí o interessante é que eu comecei a perceber as coisas que eu não percebia. Aí, antes eu reclamava... Nossa, eu falo tanto isso nos stories, Beth. Eu falo, faça. Só começa. Começa a fazer. Eu falo assim, ó, escolhe 3 coisas. Isso. Acorde e agradece 3 coisas que você pensar. No começo é difícil achar as 3 coisas. É muito difícil. E daí eu só falo assim, tenta no dia seguinte acrescentar uma. Isso. Agradece aquelas 3 e mais uma que você conseguir. Vai aumentando uma por dia. Quando você vê, você já tá olhando tudo. Você agradece até por se atrasar. Quando você percebe, Não é? quando você faz isso, você muda o seu olhar Essa da semana, vida. a minha mãe e minha irmã estavam saindo pra resolver um negócio. E aí a minha irmã foi ligar o carro de manhã, tava faltando aquele combustível da frente, sabe? Que a gente esquece de botar, né? Aí ela, aí teve que sair e tal, não sei o que, enfim, se atrasaram. Resolveram desmarcar o compra, desmarcar pra outro dia. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, caramba, vocês foram fazer, a gente se atrasou. Daí ela falou, mas vai saber do que Deus tava livrando a gente. Então, graças Isso a aí. Deus... Exatamente. Falei, cara, é isso, sabe? Quando você entende, até pelo que dá errado, você agradece. Fala assim, obrigado de que eu me atrasei, obrigado que eu não cheguei. E se a gente vê as histórias de tragédias, de avião que caiu, quantas pessoas se livraram, não estavam no avião no momento da queda, porque o sapato apertou, porque se machucou, porque pegou no muito 11 de trânsito. setembro, tem várias histórias Muitas. Tem várias histórias assim. Então, a gente não sabe, a gente tem que... O hábito de agradecer muda a sua vibração interna. E aí eu comecei a agradecer por tudo. Eu comecei a agradecer... Antes eu reclamava porque a máquina de lavar
só centrifugava, não lavava. Aí eu comecei a agradecer, puxa, ela centrifuga, olha só, a roupa seca mais rápido no varal. Antes eu reclamava porque não tinha sabão em pó. Aí eu comecei a agradecer porque tinha sabão em pedra, tinha sabão, tinha algum sabão. Antes eu reclamava porque tinha louça para lavar. Aí eu agradecia porque tem louça porque a gente comeu, graças a Deus a gente comeu. Aí reclamava porque só tinha arroz com banana. Eu comecei a agradecer, graças a Deus tem arroz com banana. Então eu fui agradecendo e no começo essa gratidão era só da boca para fora, eu não sentia gratidão. Eu só estava fazendo exercício. E eu me surpreendi, porque chegou uma hora que eu comecei a sentir de verdade tanta gratidão que eu falei, meu Deus, como eu sou injusta. Eu comecei a pedir perdão para Deus por eu ter algo para pedir. Eu falei, não tenho nada para pedir, nada, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito rica, eu sou abundante, eu tenho uma família, eu tenho vida, minha família tem saúde, está todo mundo aqui saudável, graças a Deus, mesmo com tanta dificuldade. E eu comecei a sentir tanta gratidão até pelo agiota, que antes eu pedia para Deus matar o agiota, tá? Já cheguei a pedir. Deus, leva esse agiota embora, por favor, Deus, leva ele embora, esse homem vai acabar com meu pai. Aí eu comecei, falei, puxa, eu vou agradecer o agiota. Senti gratidão de verdade, ele emprestou dinheiro pra gente. No momento que a gente tinha dinheiro para comprar comida, a gente comprou comida graças ao dinheiro dele. Uhum. Eu comecei a enxergar e comecei a ter gratidão por ele. E aí, sabe o que aconteceu? Meu pai ganhou na loteria. Não acredito. Verdade. Não acredito. Meu pai ganhou na loteria. Meu pai, ele tinha o hábito de apostar. Nunca ganhou nada na vida. O meu avô, ele era um apostador nato. A gente vivia falando que ele só torrava o dinheiro da família. E o meu pai também. Uhum. Só que o meu pai, quando eu mudei meu sentimento, quando eu passei a ter gratidão pelo meu pai, parei de criticar o meu pai. Comecei a agradecer a vida do meu pai. Porque, a gente estava... O dinheiro, ele faz isso também. A gente passa a olhar só o que não tem. E quanto mais você olha o que você não tem, menos você tem. Quanto mais você olha e agradece pelo grão de arroz que você tem. Por tudo. Ah, não tem garfo para comer? Eu estou comendo com a mão. Eu tenho mão, graças a Deus, eu tenho mão para comer. Obrigado pela mão que eu tenho. Eu tenho mão, eu tenho dedo. Meu Deus do céu, eu tenho perna. Eu posso andar, eu posso me mexer. Tem gente que está presa numa cama, que não pode se mexer. Coisas que eu não percebia. A consciência vai expandindo, você vai percebendo o que você não percebia. Eu fui percebendo tanta coisa que, de verdade, comecei a me sentir tão abundante. Eu comecei a me sentir tão rica. O dinheiro não tinha vindo, não. Mas eu me sentia rica. E é isso, o sentimento da riqueza veio primeiro. Uhum. Aí depois meu pai ganhou na loteria. O sentimento da riqueza veio. A gente se sentia gratidão, me senti transbordando, abundante, de verdade, abundante de saúde, abundante de paz, abundante de harmonia na família, abundante de vida. Era tanta coisa. De uma casa, a gente tinha perdido tudo, menos a casa. A gente tinha casa, a gente tinha onde morar. Isso sua família sabia que você estava praticando? Sabia.